Olá, boa tarde. Meu nome é Mauricélio Souza Campos, aluno do curso de Ciências Biológicas pela UES, Sistema EAD. E esse vídeo eu estou fazendo falando sobre a minha conclusão do estágio. Estágio este que é do ensino médio 3, né? Que são alunos do terceiro ano, série essa que dá a sua porta de entrada para uma universidade, uma faculdade. E o vídeo eu tenho que responder 10 perguntas, né? 10 perguntas todas relacionadas, logicamente, ao meu estágio. E de início eu vou logo lendo a primeira pergunta, que ela tem a seguinte forma: o que você achou da estrutura da escola? O prédio em si, ele é muito antigo, certo? Mas aos poucos, a direção da escola, junto com o grupo gestor, vem fazendo as mudanças necessárias para que a estrutura do prédio tenha uma forma mais adequada para poder atender a sua demanda, certo? É uma escola com mais de 1.000 alunos, inclusive tem o curso do EJA para aquelas pessoas que têm uma certa idade, que pararam por um tempo, né, os seus estudos à noite, e o ensino médio regular, certo? Algumas salas, em sua maioria, climatizadas, foi uma grande conquista da direção da escola, certo? Professores, em sua maioria, todos bem preparados, a estrutura do corpo docente bem exata. Precisa de algumas reformas? Sim. Como eu falei antes, no começo do vídeo, é um prédio muito antigo. E antes de ser Matoso Filho, esse prédio era Moreira de Souza. Aí esse prédio, que o antigo Matoso Filho era aqui na rua perto do centro, o prédio foi considerado impróprio e essa escola foi para essa escola que era antigo Moreira de Souza. Enfim, é uma estrutura que aos poucos a direção da escola vai reformando ela, com as condições que o Estado fornece. Na segunda pergunta é a seguinte: o que você considera que pode melhorar na estrutura da escola para um melhor ensino de biologia? O que pode melhorar é assim: a estrutura de climatização é excelente, né? Cada sala tem 2 centrais de ar mais ventiladores. Aí o problema está nos ventiladores, que são um pouco barulhentos, certo? Tem algumas salas que precisa desligar os ventiladores para poder o professor transmitir a sua aula e não ser atrapalhado pelo barulho dos ventiladores. A cozinha passou por uma reforma, é uma cozinha completa, recebeu todo o material perfeito. Os banheiros aqui precisam de uma boa reforma. Os banheiros são um pouco precários, algumas portas quebradas, certo? E o piso em alguns pontos tem rachaduras. Mas, como eu falei na primeira pergunta, a direção da escola já está tomando as suas devidas providências em relação a isso aí. Tem uma vigilância armada, que para mim é importante. Podem até criticar por ser armada, mas a escola, infelizmente, ela fica numa área um pouco de risco, né? Onde a incidência de crimes é um pouco elevada aqui na nossa cidade de Russas. Mas mudanças quase nenhumas, poucas necessárias, só as questões de reforma do prédio em si. Agora eu vou para a terceira pergunta. Como você avalia o seu orientador técnico? Quais suas principais características do agir docente dele? O nosso professor, ele é eficaz, ele é ciente do que faz e é seguro do que ensina. Tira dúvidas de todos os alunos e as dúvidas que surgem, ele sabe responder de pronto. Ele é um ótimo professor, inclusive ele está terminando seu mestrado. Na quinta pergunta, aliás, desculpe, como você se autoavalia nas suas atividades durante o estágio com enfoque nas suas regências? Eu me considero que fui bem,
né? Não vou dizer que foi excelente, porque como eu sou um estagiário, já é o quarto estágio, apesar de ser o quarto estágio, mas tem professores que têm até 5, 10 anos que ainda têm certa dificuldade em ensinar. Imagina um aluno estagiário. Dificuldades surgiram, mas a gente aos poucos vai eliminando ela. Algumas vão surgindo, você vai ter que aprender a lidar com elas. Na sexta pergunta é essa: quais as dificuldades encontradas e quais as estratégias utilizadas para superar? As estratégias são fazer um bom planejamento, estudar o planejamento, estudar o conteúdo a ser dado e estar preparado para as questões que venham surgir. Fazer uma boa avaliação e testar o aluno. Fazer perguntas durante as explicações da matéria dada na aula. E, digamos, no modo popular, espremer o aluno. Fazer com que ele aprenda de fato respondendo as perguntas sem dificuldades de dar a resposta. Essa é a minha opinião. A sétima pergunta é: qual a temática do seu mini curso, oficina e como avalia sua aplicação e realização? Infelizmente essa pergunta ficará com a resposta que eu não pude fazer ou participar do mini curso com os meus colegas, por questão do tempo, do meu trabalho, das minhas outras atividades, enfim, me impossibilitaram de fazer parte da equipe do mini curso, infelizmente. A oitava pergunta é: como foi o planejamento das aulas com os orientadores técnicos? Excelente, excelente. O professor Francis, ele dá a oportunidade a gente dar ideias, dar sugestões, aceitar e fazer as suas devidas adaptações, certo? Ele colocou os seus planos de aulas, a gente estudou os planos de aula dele, colocando as nossas sugestões e de pronto ele, sem nenhum questionamento, ele disse: não, esse aqui está perfeito, esse aqui vamos fazer só esse aqui. E ele sempre perguntava: dá para a gente modificar assim o seu plano de aula, assim, dessa forma? E a gente, na sintonia, eu e meu colega Regis com o professor, perfeito, tranquilo. A nona pergunta é: como os encontros presenciais e as atividades da plataforma interferiram no seu desenvolvimento do estágio? Em relação aos encontros com o nobre professor Edson, aquele abraço, tranquilo, nos orientou da forma mais simplificada que pôde, nos ajudou nas dúvidas, certo? Tirou os pontos negativos, onde sempre a gente colocava, ele sempre demonstrava um ponto positivo do estágio, certo? O que eu acho de negativo são essas atividades complexas demais, levam tempo demais para a gente, e para a gente que trabalha, que tem nosso trabalho fixo, que infelizmente na maioria das vezes nos impossibilita de fazer esse trabalho, nos causa alguns problemas e transtornos. Mas que dá para superar, com dificuldade dá, mas às vezes nos prejudica. E a última pergunta é: faça uma conclusão dos estágios realizados no curso por meio de uma rápida retrospectiva. Como eu falei antes, o meu primeiro estágio foi no ensino fundamental 2. Perfeito, com a professora do ensino público municipal de Russas, certo? Ela nos mostrou como é a realidade de um professor, foi a primeira professora do meu estágio, e com ela aprendi como é que o professor sofre, passa, e como ele às vezes fica na situação recuada e tem a necessidade de fazer, de usar um pouco da autoridade. Ela nos explicou perfeito tudo isso. Nos outros estágios, que em relação ao ensino médio, foram um pouco melhores, porque são alunos um pouco mais adultos. Não quero dizer que é 100%, eles são, estão querendo alguma coisa, mas em sua maioria sim. No ensino fundamental, no estágio médio 2, foi só tranquilidade. E finalizando, o fundamental do ensino médio 3, a maioria dos alunos querem sim progredir na sua vida. Valeu, aquele abraço, estou finalizando, partiu, conclusão de curso.